Deus tem coisas novas para realizar na sua vida. Só depende de você. Me diz aí, você quer ficar andando para trás como caranguejo ou você quer se direcionar cada vez mais para frente? Andar para trás só quando for necessário para te impulsionar, para te projetar para frente. Se você é uma pessoa que gosta de coisas novas, de viver novo de Deus, pare de olhar para trás e siga olhando em frente. Eu quero te pedir, por favor, compartilhe esse vídeo, manda para tuas amigas, teus amigos, teus parentes, porque nós vamos falar de coisas interessantíssimas que vai ajudar você a parar de olhar para trás e seguir em frente. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo de número 13, nos diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante, estão na frente. E precisamos, para poder viver o novo, precisamos parar de olhar para trás, de olhar passado. A gente só olha para o passado, só olha para trás, se aquilo for nos projetar para frente, para a gente conquistar coisas melhores na frente, para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente não ficar prostrado naquela situação, mas fazer com que aquele passado, com aquele olhar para trás, com que aquele passo para trás nos projete para frente. Você já parou para observar um carro como ele funciona? Já reparou que o carro ele tem aquele para-brisa enorme na frente? Ele tem dois retrovisores bem pequenos do lado do carona, do lado do motorista, e no centro tem um retrovisor pequenininho para você olhar para trás para ver quem está atrás. Observe que o olhar para trás é bem pequeno. É só para você olhar e te projetar para frente. Mas o retrovisor, mas o vidro da frente, ele é bem amplo para você enxergar aquela estrada, aquele caminho que você está seguindo. E você, que é motorista, assim como eu que dirige, você sabe que quando a gente está ali em um volante e a gente olha para frente, a gente vê aquela reta, a gente faz o quê? Desce o pé. Desce o pé no acelerador, porque a gente quer cada vez mais ir adiante, ir adiante, ir adiante, ir adiante, para chegar ao nosso ponto de chegada, onde a gente quer chegar. Assim é a vida. Assim é a vida. Para você chegar onde você quer chegar, você tem que acelerar. Você tem que correr para o alvo, para conquistar aquele alvo. E o apóstolo Paulo, ele é enfático quando ele diz isso, que ele se esquece das coisas passadas. Ele se esqueceu que ele era um soldado romano, que ele tinha uma autoridade, que ele era ovacionado por Roma, que ele comandava um exército romano. Ele esqueceu de toda essa patente dele, porque ele resolveu seguir para frente aquilo que lhe foi proposto, aquilo que ele precisava chegar, e ele chegou. Por isso ele disse aqui no versículo 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da sabedoria e a vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele largou as coisas passadas, não olhava para trás e seguia em frente, até ele chegar no ponto que ele chegou. Até o dia que chegou a hora do Senhor levar ele disse, lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Devemos guardar e proteger a nossa fé para que a gente siga em frente, a cada dia mais na conquista daquilo que Deus tem preparado para nós. Muitos atletas,
quando eles vão correr, principalmente os atletas de corridas, ele sempre dá um passo para trás, ele fica um pouco distante daquele ponto de partida, ele dá uns passos para trás para ele se impulsionar, para ele pegar impulso e ele correr para ele chegar, completar a sua maratona e receber o seu troféu. Receber o seu troféu. Assim somos nós. Não podemos estar andando para trás como caranguejo, mas devemos usar tudo aquilo que foi necessário recuar para nos projetar para a frente. Já reparou também o arqueiro, como é que ele faz? Ele dá aquela puxada para trás, mas para quê? Para impulsionar aquela flecha a ir mais rápido para alcançar o alvo que ele precisa que alcance. Muitas vezes, nós não nos impulsionamos. E por não nos impulsionarmos para viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem novo para a gente fica paralisado. A gente fica paralisado no passado, naquilo que já viveu, ou até mesmo nos paralisamos em um presente sem achar que tem um futuro lá na frente para nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nem você mesmo sabe o que Deus tem preparado para você. Deus tem coisas inefáveis, coisas poderosas que Ele projetou para a vida dos seus filhos, dos seus escolhidos. Davi, ele estava na malhada, cuidando de ovelhas, pastoreando ovelhas. Quem olhava para Davi, a família de Davi, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus vizinhos, olhava para ele e via ele apenas como um pastor de ovelhas. Mas Deus já via o futuro dele como um rei de Israel. Quem olhava para José, via José um menino fofoqueiro. Um menino ficava fofocando dos seus irmãos para o pai. Via um pirralho. Mas Deus já via como um governador. Como um governador. Deus já projetou seu futuro. Deus já projetou e já sabe aonde você vai chegar. Você precisa confiar e acreditar. E que Deus tem caminhos de glória para você chegar. Depende de Deus, mas depende também de você. Depende de você não se paralisar. Depende de você não se sentir o coitadinho, o incapaz. E observar os sinais de Deus na sua vida. Quando eu era criança, eu sou uma pessoa, uma filha de 11 irmãos. E meus pais eram muito simples, não tinham condições. E eu sempre fui muito de querer as coisas, e de pedir, de rejeitar algumas coisas que minha mãe me dava, porque eu não queria aquilo, eu achava que aquilo ali, tipo assim, um vestido remendado, de taco, digamos assim. Eu dizia, eu não quero esse vestido, minha mãe dizia assim, você é rica menina, você é rica. As pessoas olhavam para mim, eu criança, eu novinha, eu com 14, eu com 15 anos. E as pessoas olhavam para mim, eu trabalhei, gente, de empregada doméstica há muito tempo, não desfazendo, que é uma profissão maravilhosa. Você poder trabalhar, qualquer trabalho é digno. Mas naquela época, eu tinha apenas 14 anos, alguém chegava assim, os irmãos dos meus patrões da época, chegava a dizer assim para mim, menina, você tem cara de rica, você tem cara de patroa. Sabe o que era aquilo? Não era desmerecendo a profissão, mas era, sabe o quê? Deus já usando as pessoas para dizer o que eu iria ser, aonde eu iria chegar, aonde eu iria, qual era o plano de Deus para a minha vida. Logo quando eu fiz uma aliança com Jesus,
Era uma pessoa, chegava outra pessoa, era o tempo inteiro alguém chegando e dizendo: você vai ser pastora, Deus tem um chamado para a sua vida. Eu dizia que nada, eu nunca imaginei que eu iria ser pastora, mas era o plano e o projeto de Deus para a minha vida. Portanto, deixa eu te dizer, não fique paralisado olhando para o passado, mas olhe um caminho que Deus tem para você. Quando eu vim do interior para a cidade grande, que eu fui trabalhar de empregada doméstica, porque era uma chance que eu tinha de ganhar dinheiro, de ajudar meus pais, eu não quis mais voltar para o interior, eu não quis voltar para trás. Porque eu sempre olhei que aonde eu estava, na cidade grande, eu podia crescer, eu podia desenvolver, eu podia conquistar. E eu trabalhei, e eu abri loja, e eu fui comerciante, eu fui empresária, e cheguei aonde Deus queria que eu chegasse. E hoje eu estou vivendo plenamente dentro do plano e do projeto de Deus até aqui. E na certeza que tem muito mais de Deus ainda para a minha vida. Mas não olho para trás, não fico remoendo o passado, nem olhando aquilo que ficou para trás. Mas eu sei que na minha frente, na sua frente, tem uma longa estrada, tem um longo caminho para você percorrer e a gente chegar no lugar determinado por Deus. E que lugar é esse? É lugar de bênção, é lugar de vitória. Porque o Senhor, Ele diz assim, ó, no mundo tereis de aflição, mas tenha bom ânimo. Tenha de bom ânimo, prossiga, olhando para frente. Porque você vai chegar e vai viver tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. Confie e mantenha a sua fé. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Eu quero orar por você, pedindo a Deus para trabalhar na sua vida. Você que é tão preso a um passado, ou você que nesse momento, nesse presente, você acha que não tem um futuro, que você acha que Deus não planejou nada para você. Eu quero desconstruir isso na sua vida e declarar que Deus planejou uma vida abençoada para você. Quero orar por você e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam edificadas com essa mensagem, assim como você está sendo. Querido Deus, amado Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame, Pai, a visão, meu Pai, a visão para esta pessoa que me assiste nesta hora. Que essa pessoa, ela tenha uma visão de águia, ela olhe para a frente, ela pare de olhar para trás e ela enxergue um caminho de vitória, um caminho de bênção, um caminho de glória que o Senhor planejou para ela. E que você saiba que o que Deus preparou para você, você vai chegar lá, você vai conquistar e você vai viver em nome de Jesus.